Olá pessoal, o Brasil está passando por momentos difíceis com relação aos recursos hídricos, a má distribuição das chuvas. Há alguns anos, Rio Grande do Sul estava uma seca terrível, hoje está completamente o contrário, está muita chuva, muitas enchentes. Na Amazônia, há alguns anos, uma seca terrível também se abateu, os rios praticamente secaram, caíram muito as suas capacidades. Isso se regularizou. Atualmente, o Rio São Francisco, o Rio Pardo de Minas, estão secando em alguns locais, os seus potenciais hidrelétricos, seus potenciais de volume estão muito baixos. E isso nos faz preocupar, nos faz pensar no nosso futuro. E eu pergunto, tem solução? O que podemos fazer? Tem solução. As chuvas, elas virão sempre. Desde que tomando as devidas preocupações, as devidas precauções. Curto. Vou editar. Bem, então, num entendimento melhor, existe uma legislação específica para isso, que é a Lei 9.433, Lei Federal, de 97, e o Decreto 4.613, de 2013. Essa lei, ela foi criada exatamente para cuidar desse assunto, os recursos hídricos, ou seja, a nossa água. Essa água, ela não é propriedade individual, ela é propriedade coletiva, ela é propriedade de todos nós, assim como o petróleo, os minerais, tudo que está no subsolo, que gera riqueza, existe legislação específica. Nos preocupando diretamente com a água, porque a água está acabando, as fontes estão secando. O que eu proponho? Já que existe a lei, falta pouco para a gente conseguir o que é preciso. Alguns municípios brasileiros implantaram com base em experiências no exterior. Alguns municípios brasileiros já estão implantando diretamente com os proprietários das áreas de terras, de fazendas, um sistema que eles cuidam das fontes de água e são remunerados por isso. Olha que coisa legal. Eles são remunerados por isso. Então, existe verba, existe convênios, mas não existe a coordenação que generalize esse sistema para todo o Brasil. Tem que ser obrigatório, todo município tem que agir com intensa urgência em recuperar as fontes de água. Gera custos que serão financiados pelo próprio município, por verba federal, tem que ser fiscalizado em loco, né? Tem que haver fiscalização no local para ver se realmente a obra foi feita. Isso basicamente envolve cercar a área, cercar X metros de cada lado, o profissional técnico vai estabelecer isso, plantar mudas de árvores daquela região, típicas daquela região, e árvores que mantêm o lençol freático ativo, mantém a umidade, que traz pássaros, traz vida, e renasce as fontes. Com as chuvas, aquilo vai ficando próprio, como era antes. Muito legal isso. Se todos os municípios forem obrigados a fazer isso, né, mesmo aqueles que talvez não tenham, nós temos municípios aí na Caatinga brasileira que não têm fontes de água dessa forma, mas eles têm outras fontes, eles têm plantações, eles têm árvores que mantêm
de alguma forma o lençol freático, e isso não pode ser de forma alguma penalizado ou desprezado. Leiam abaixo no tópico para vocês entenderem melhor o que eu estou dizendo. Pesquisem o município que assumiu esse, digamos assim, como bandeirantes, né? Esse pioneirismo na área. Foi um município de extrema Rio de Janeiro, extrema Minas Gerais, para ser mais específico, município de extrema em Minas Gerais. Houve até uma reportagem mais específica. Vejam, tem site explicando sobre isso, todo o processo, a metodologia, a questão dos custos. É muito incrível. Eu conto com o apoio de vocês. Comentem e digam embaixo: eu apoio.